Bom, pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do Logcast, né? Primeiro, quero agradecer toda a audiência nossa, né? Os compartilhamentos, as curtidas, os comentários, né? Continue compartilhando, porque isso, né, nos dá mais energia de continuar trazendo pessoas emblemáticas, né? Pessoas que já fizeram história, que estão começando. São vários, né, podcasts já gravados com vários perfis de pessoas e hoje nós temos aqui uma pessoa emblemática, vamos dizer assim, né? Uma honra receber José Geraldo Cacheta. Muito obrigado, né, por estar aqui, né, nosso gravação nosso, mais um episódio nosso. E assim, né, primeiro, antes de apresentar, a gente já começa aqui com uma pergunta já de cara, assim, para poder entender, assim, né, provocar mesmo, né, esse conteúdo que a gente está focado aqui em quem? Para a gente estar falando. Nós estamos falando para dono de transportadora, para gestores de Sim. logística, analistas. Agora, Cacheta, na visão olhando logística dos anos ali 90, logística dos anos 2000 e logística para hoje. Fazendo uma visão assim, o que mudou? É muita coisa, viu, Bruno? Mudou, porque as coisas hoje mudam muito rápido, né? Com o advento aí da tecnologia e sua aplicação nos negócios, enfim, e com o surgimento das startups e os aplicativos que vêm ajudando na governança, no controle de maneira geral, na alavancagem dos negócios. Então, as mudanças são muito rápidas. Realmente, nessa área de logística, a gente experimentou muitas mudanças, porque anos 2000 para trás, era muito assim, tudo muito no manual, tudo controle muito na confiança de uma pessoa, ou de duas, do dono, enfim. A maioria das empresas era muito assim, pessoal, né? Uhum. E acabava que, dada a confiança e a inexistência de procedimentos, de controles, de um processo que desse segurança em tudo isso aí em termos de informação, acabava que as empresas ficavam limitadas, né? Então, há muita coisa. Com o advento da tecnologia, dessa ampliação, diríamos assim, dos novos modelos de gestão, de maneira de enxergar a logística como uma profissão, um negócio que tem que ser administrado como qualquer um outro negócio, e a parte de custo de operação veio apertando todo mundo, exigindo mais eficiência, né? Uhum. E surgiram empresas pioneiras nesse segmento também, com novas ideias, novas cabeças e novos procedimentos que acabava assumindo, né, a liderança de participação nos mercados. Então, até ano 2000, existia o proprietário de caminhão, não é isso? O cara Uhum. tinha um caminhão. O que Que você hoje faz seria na vida? hoje seria um TAC. O que você faz na vida? Ah, eu tenho um caminhão, né? Eu tenho 100 caminhão, eu tenho 500 caminhões. É isso que eu faço, né? Uhum. Entendeu? Você perguntava para um empresário da área de ônibus, o que você faz? Ah, eu tenho uma frota de ônibus. Tem 2.000 ônibus, tem 3.000 ônibus, né? Então ninguém pensava, não, eu presto serviço de transporte, né? De passageiros, de logística, e passou a se pensar em logística como uma, uma tecnologia, um procedimento de atendimento aos canais, de distribuição, de atendimento às pessoas, enfim, começou esse pensamento e com o advento aí dos processos digitais e tal, isso foi evoluindo de maneira considerável, né? Muita Uhum. gente saiu do mercado, não conseguiram se adaptar às realidades, uma concorrência predatória, era muito predatória as concorrências, um nível de informalidade assim muito grande também, Uhum. muito pulverizado, muita gente que tinha um caminhão, né? Não tinha, Aham. eu tenho caminhão, né? Então não tinha uma empresa organizada que participava no mercado em nível de competitividade, né? Mantendo um nível de rentabilidade. Então, assim, as mudanças foram enormes, né? Se fosse citar tudo, e
Chega hoje, né, com os processos de logística muito mais apurado, eficiente, né, e com o surgimento principalmente do e-commerce, que passou a exigir um nível de serviço com previsibilidade, que traz segurança, traz eficiência. Então isso aí forçou muito, né, a melhoria, a mudança, a modernização, né, não só das frotas, mas do melhor preparo do pessoal que faz entrega, enfim. As distâncias ficaram longas, mas porém foi encurtado mediante as eficiências diferenciadas que foram sendo implementadas, Sim. né? É isso. Então, Eu tenho muitas curiosidades aqui que vou perguntar, sim, né, para você assim durante a nossa entrevista. Mas, né, primeiro gostaria de apresentá-lo. Né, Geraldo Caixeta já tem uma experiência vasta na logística, né? São muitos anos trabalhando nisso. Mais de 50 anos, né? é Na por logística. aí, bastante tempo. E Eu comecei no setor atacadista, né? Comecei com 21 anos, foi no Grupo Martins. Grupo Martins. Por lá você ficou Fiquei 28 anos. 28 lá, anos. 28. Teve a trajetória ali também que o senhor participou diretamente na presidência da CIUB, que é a Associação Empresarial de Sim. Uberlândia. Depois teve a ABAT também, né, que é uma outra associação também. Na realidade eu fui assim iniciado, né, diríamos assim, né, no associativismo através do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, né? O Grupo Martins tinha uma empresa que produzia pregos, grampos, coisa de metal, né? E eu era um sócio minoritário lá. E através de participação e no sindicato, essas coisas, negociação coletiva, aí o pessoal me viu assim, me interessaram em conduzir o sindicato. E comecei ali. Aí fui para a CIUB, nós fizemos um movimento aqui na época bem significativo, porque o Triângulo Mineiro, para os mineiros lá do lado de Belo Horizonte, não era mineiro, né? Era paulista, né? Então você não tinha muita relação com o pessoal de federações, tanto do comércio quanto da indústria, enfim, né? Sebrae praticamente não existia aqui, Senai, Sesc, era muito pouco investimento que retornava para o município. E a gente observando, né, o valor que era arrecadado aqui para esses órgãos, que é recolhido na GR do INSS, né? Então era um valor significativo que a gente merecia uma atenção melhor, né? E aí a gente fez um trabalho grande aí, fundamos vários sindicatos, né? Inclusive o prefeito Paulo Sérgio também surgiu ali naquela época, né? Da criação desse sindicato e tal. Aí dali fui convidado para participar da CIUB, fui convidado para ser presidente, né? Participei da fundação da ABAD, Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores. Curiosidade, ela né? foi fundada em Uberlândia? A ideia surgiu daqui. A ideia foi nossa, lá no Martins. Na época da inflação de 80%, né? Do Collor, do Sarney, né? Que veio o Collor. Então, estava com uma confusão muito grande, uma concorrência predatória e na realidade, os empresários do segmento eram quase que inimigos, você entendeu? Eles pouco conversavam. Os concorrentes ali de atacadistas. Do setor atacadista. Era difícil sentar para conversar. E porque a guerra era muito grande, né? A competição muito grande. Aí surgiu a ideia da associação. Aí foi criada em São Paulo, porém a ideia saiu aqui de Uberlândia. Saiu de uma reunião que nós fizemos, da qual eu participei, no Grupo Martins. De lá, fomos para a CIUB, e resolveram ir para um espaço neutro, né? Fomos para a CIUB. Da CIUB, fomos para São Paulo. Aí juntou os atacadistas maiores do Brasil todo, criou a associação, da qual eu fui presidente posterior. Aquela época o Martins já era o maior da América Latina ou não? Estava se construindo? Não, tinha
tinha o Alô Brasil, né? Que era uma grande empresa, era, diríamos assim, nesse modelo de atacado distribuidor tradicional, eles eram os principais. Eles tinham uma atuação muito grande a nível nacional. O Martins estava ali logo na fila, né? Seguindo. Aí com o fechamento do Alô Brasil, que foi uma empresa que encerrou suas atividades, o proprietário lá, o titular, sócio principal, teve um acidente, faleceu e o pessoal resolveu não seguir. Aí o Martins ganhou muito com isso, o atacado de maneira geral, porque saiu um grande operador, né? Um grande operador, eles eram muito grandes. Eles ficavam em São Paulo. Ficava em São Paulo, mas tinha a unidade principal aqui, Maringá, enfim, em alguns outros espaços aí do Brasil. Aí surgiu a ideia da ABAD, que é uma grande associação hoje. E hoje a ABAD tem em todos os estados. Então, todos os estados têm associação estadual dos atacadistas e distribuidores. E com uma participação fantástica. Então, o senhor Geraldo Cacheta, de fato, ajudou a fundar a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores do Brasil. Parabéns aí pela, ativamente. Depois criamos visão, né? Porque realmente o mercado, tem muitos mercados que são fechados, né? Mas o associativismo gera isso. Né? Gera essa aproximação, essa comunicação. E aí isso consegue melhorar todo o processo, né, do mercado, amadurecer. Acho que esse é a grande... A ideia é simples, é que naquela época todo mundo queria falar com o governo, porque estava aqui esse tabelamento, apreensão de mercadoria, enfim, né, apreensão de gado no pasto, né, teve tudo isso. Olha, mano. Por conta da escassez, né, porque ninguém tinha certeza de nada. Então era preferível, no caso do boi, né, que vira carne, no caso do boi, o pessoal preferia deixar o boi no pasto do que abater. Por causa da inflação. Porque ele vendia o boi hoje, amanhã não conseguia repor o rebanho, né? Então era uma loucura. Mercadoria, você teve meses que deu 80% de inflação. Na época do Sarney. Como é que vocês faziam a precificação disso? Era uma loucura. Era uma loucura. E aí a ideia é que cada um ia lá em Brasília, ia lá e conversar com o pessoal que estava controlando essas coisas, essas questões de preço, mas não tinha como atender um ou dois ou aquilo. Aí falam, gente, tem que unir. A dificuldade, né? Na crise surgem as ideias. Então tem que unir e vai a associação, não vai o Martins, não vai o Alô Brasil, não vai o Peixoto, enfim, não vai o Varcon. Tem que ir a associação. Ela tem que ser representativa a nível nacional e ir lá e sentar com quem decide, mostrar a realidade, porque tinha muita coisa errada, você entendeu? Era muito difícil cumprir aquilo ali. Era muito complicado. E aí começou a ter desabastecimento. Faltou carne, falta arroz, porque era difícil. Você não podia comprar porque amanhã já era outro preço. Às vezes no mesmo dia. Então a gente tinha, na época as empresas, no caso do atacado, corrigiam os preços toda semana, porque a gente emitia os livros, era tudo manual. Era tudo manual. A caneta ali. Tudo no código. Cada empresa tinha seu código. Ninguém podia revelar o código para o concorrente. Era uma loucura. E tinha um batalhão de pessoas que era só para fazer precificação. Durante a semana eles iam atualizando. O vendedor mandava o livro velho, assim, da semana passada. Não tinha nem computador para auxiliar. Não tinha nada. Não existia. Papel ali. Existia os computadores, né, da IBM principalmente, que era o /13, mas não tinha sistema. Então olha só, como que era a precificação na época da inflação. Era uma loucura. Aí a gente definiu a fazer alguma coisa no computador. O Peixoto, por exemplo, foi pioneiro nisso. Mas ele tinha o quê? Controle de estoque. E as outras coisas ele não tinha. Ele tinha um controle de estoque, alguma coisinha assim nessa área, mas não tinha sistema. Era uma coisa maluca. Era tudo na base do cartão, perfurava cartão e jogava para leitura. Depois você tinha que conferir aquilo. Como que era a precificação do frete nessa época da inflação?
Existia um fator frete. Todo mundo tinha o fator frete. Você, ao formatar a sua margem de cada item, aí levava em consideração já. A gente tinha o peso, o valor, a distância, né? Então era construído ali uma equação que gerava um fator. Bom, esse item que tem esse valor, que pesa tanto, para andar 100 km, né? Para levar 10 dias, 15 dias, 40 dias, 60 dias, que era. Tinha até 60 dias. A gente ia fazer entrega lá no interior de Manaus, Rondônia, e o caminhão ficava atolado vários dias, às vezes aí chegava. E o problema é que trazia era cheque. O cheque demorava 40 dias, 50 para ser compensado. Ou seja, o cara demorava 60 dias para entregar, mais 60 para chegar, para descontar o cheque que tinha fundo. Então tinha o fator logístico, né, que a gente chamava, fator frete na época. Essa palavra logística, ela veio bem depois. Inclusive, quando se criou essa expressão, não, nós fazemos logística, né, ficou muito assim confuso. O que é isso? Que palavra é essa, né? Muitas vezes. E eu fui um dos diretores que encampou essa ideia e acabou que eu fiquei em uma boa parte do meu tempo acumulando também esse diretor de logística. E eu, na realidade, não sabia muito o que era isso. Eu sabia o que tinha que fazer, mas por que chama logística, a gente nem sabia. Era uma expressão do Exército. Olha só, interessante. Então a expressão logística, ela nasceu no Exército. No Exército. Porque o Exército, logística lá para eles, no caso de uma guerra, uma batalha, uma coisa assim, o que manda é a logística, né? Uhum. A distribuição de equipamento, de pessoas, de alimentos, segurança, tudo isso tem que ser levado a tempo e a hora, né? Então, a logística militar. E o mercado absorveu essa palavra e aí começou a virar. Exatamente. Interessante. E hoje, naquela época, né? Você falou a dificuldade de chegar nos locais de longa distância. Mas nível de assalto, acidente... Assalto, acidente, teve uma onda muito grande de assaltos, tanto da própria mercadoria quanto no retorno do caminhão, entendeu? Porque naquela época quase não existia banco, né, assim, nas localidades, a gente entregava em todos os lugarejos e trazia cheque, trazia dinheiro, né? Muita gente pagava no dinheiro. Era no Cruzeiro? Era no... Aí tinha Cruzeiro novo. Muita grana assim, né? Um bom dinheiro. Era uma loucura. E aí, às vezes, roubava os cheques, né? Eu tenho a questão que tinha caminhão, que tinha cofre, né? Tinha cofre. Mas o cofre de caminhão não segura ladrão. Não segura. Leva tudo, vai embora, né? Leva, isso aí mas como se diz, é para assustar, só. Mas olhando hoje, né, a sua visão lá do passado, histórico que você tem, referência, qual que foi a mudança nos últimos 40 anos, assim, quando você olha toda essa visão malha rodoviária, né, ou do transporte em si, da profissionalização, né, de sistemas? A revolução é muito grande, tão grande, né, as melhorias são tão grandes, tão revolucionárias assim para um setor, para todos os setores da nossa vida, das empresas, enfim, de tudo. Tão grande que a maioria não consegue acompanhar, não conseguiram acompanhar. Porque são muitas novidades, né? Muitas. Em todas, diríamos, em todas as tarefas que uma atividade dessa exige, que são inúmeras, né, tarefas, então tem muita gente que não conseguiu adaptar e desapareceram, entendeu? Porque era uma coisa assim, era coisa de coragem mesmo, entendeu? Você, para viajar por esse Brasil, você falou de estrada, muito pouca estrada, as estradas que tinha não tinha asfalto, entendeu? Tinha suporte, né? Não tinha suporte. Hoje não, hoje além da comunicação, você emite uma nota fiscal hoje aqui, na hora que você emite, o cliente já enxerga ela lá, entendeu? Ele já sabe até o dia e a hora que vai entregar, entendeu? Então é muito simples. E tem as estradas melhorar muito.
A gente critica, né? Mas se você olhar, não vai muito longe, não. Melhorou demais. A malha rodoviária, nossa, melhorou pra caramba. Muito. Muito, muito. Hoje, a maioria mesmo das cidades estão todas ligadas por asfalto. Hoje as muito pessoas difícil, reclamam né? muito do pedágio, né? De pagar o pedágio. Mas ele é positivo, né? É muito positivo. Eu acho que às vezes a dosagem, em determinados casos, é elevada, né? Considerando que nem todos usam a rodovia para transportar valores, né? Muito carro, enfim. Quando está transportando valor, os custos têm que ser absorvidos. Quem vai pagar é nós mesmos, né? Uhum. Entendeu? Mas eu prefiro que tenha pedágio, mas que tenha estrada boa, Assistência, né? tudo. Assistência toda. Igual o nosso caso aqui agora, né? Eu até tive lá no lançamento do início da obra de duplicação de parte da 365, né? O pedágio é muito caro que tá lá hoje, é muito caro. É 365 é Uberlândia. Patrocínio, vai, Patos, mas que tem pedágio é só daqui para Patrocínio. Mas vai duplicar agora um pouco. Mas é preferível. Eu acho que o modelo é bom, é positivo, o mundo todo é assim e funciona Sim. bem, entendeu? Sim. Acho que não tem nada contra, não critico não, é positivo. Geraldo, e como foi essa história da União Atacadista, né? Que foi referência aí para o Brasil inteiro, né? Como operador logístico, né? Conta um pouco dessa trajetória, É como uma é que boa começou. história, uma boa história. Olha, eu estava lá no Grupo Martins, né? Muito bem, não só financeiramente, ganhava bem, era bem remunerado, mas também em relacionamento de amizade que a gente mantém até hoje com o pessoal. Mas eu pensava sempre em ter meu negócio próprio. Jamais eu pensava em ter um negócio que concorresse. Até porque eu não dava conta de ter, Uhum. né? Um negócio assim. Assim, vou pôr um negócio para concorrer no setor. Eu sabia que não dava conta. A minha ideia era outra coisa, mexer com outro tipo de distribuição. Eu pensava muito em autopeças, né? Comecei, até cheguei a criar uma empresa, mas aí surgiu a oferta da União Atacada. Era uma empresa que já existia há muitos anos, né, que estava com uma dificuldade muito grande. A gente quando eu trabalhava no Martins, eu respondia diretamente ao presidente da empresa, que era o Solair, né? Conversei com ele, falei da minha decisão, da minha vontade, né, que eu falei, da minha vontade e tal, e que a empresa lá estava renovando a equipe, entrando gente nova, não só da família, mas também de outros, que estava certo aquilo, né? Mas eu não queria parar, assim, senti que estava indo para trás, apesar de toda a segurança que ele me deu com relação ao meu futuro, sempre me deu, mas eu pensei, bom, eu tenho vontade, eu quero ir. E surgiu esse negócio. Expliquei para ele, ele trocou de ideia com os irmãos, a família, tá? E, pô, tudo bem, você pode ir, compra lá, mas você vai continuar aqui. Porque eu tinha um irmão e um cunhado que estavam comigo lá. Uhum. Você vai, você dá uma assistência para eles e continua aqui. Então foi uma demonstração assim de reconhecimento, de confiança muito grande. Mas com o tempo, sabe, a gente pegou uma célula, né? A gente comprou parte da frota, o ativo financeiro que tinha lá, que era pequeno, o ex-proprietário falou, isso aqui eu não vendo, é para mim me virar. Aí eu fiquei com estoque, as contas para pagar e um pouco dos caminhões mais velhos. Aí terceirizei as entregas e a gente começou. Foi embora. Estava indo muito bem, crescemos, fizemos sede própria. Foi uma história bonita. Só que com a chegada, principalmente, dos cash and care, e eu tinha já o plano para virar cash and care também, mas foi tudo tão rápido. Cash and care, para entender É o o que é. atacado, atacarejo.
Essas lojas que tem hoje, a SAI, Então, ABC... Isso foi quantos anos atrás o atacarejo deu Ah, início nessa visão, né, de atacarejo? a visão mesmo tem uns 20 anos, né? 20 anos. Aí era só Atacadão, era Benjamin, era, enfim, São Paulo, Macro, né? Macro, era esse pessoal. E Aí sempre foi... de uma hora para outra, todos os varejistas viraram atacado. Todos os varejistas. Pão de Açúcar, Carrefour, comprou o Atacadão, e já tinha também Carrefour, Cash and Care. Enfim, essas lojas todas viraram atacado. Aí virou, esparramou atacado para todo lado. Aí começou, a boa parte dos atacadistas tradicionais começaram a desaparecer. Assim, e desapareceu assim, de uma hora para outra. Fecharam, eu podia citar em números aqui, mas não é o caso, que simplesmente quebraram mesmo. Quebrou. Ou seja, os grandes atacadistas hoje quebraram o... Atacadista não, né? Os grandes supermercados, né? Que quebraram os atacadistas pequenos ali. Ficou Isso difícil. foi a gota d'água para o mercado também separar. Ficou inviável. Raramente você vê hoje assim no Brasil um atacado pequeno sustentável. Sim. É difícil, né? É muito difícil. Porque qual a diferença do atacadista é a compra, né? O poder de compra. É o poder de compra, né? Porque se distribuição, né? Se você não tem poder de compra, você está fora. Você tem que... Todos esses segmentos, o que aconteceu? Hoje você vai numa loja, qualquer loja que você vai aí, é atacado e varejo. E ele é cadastrado na indústria como atacado, distribuidor. Entendeu? Aí ele tem a condição de atacado distribuidor. E a indústria tem uma condição diferenciada para quem é atacado distribuidor. Porque quando é atacado distribuidor, ele entende que é aquela empresa que compra dele grandes volumes e distribui para os pequenos comércios. Para manter... Porque os grandes comércios, todos eles, varejo, já compram direto da indústria. Faz contrato, tem verba para fazer as ações e tudo. Na realidade, esse segmento hoje, eles vivem de verba. Entendeu? Verba. Então, toda aquela verba que o atacado tinha para suportar a logística que ele faz, essas empresas hoje têm essas verbas. Só que ela não presta serviço de entrega, não tem vendedor. Quando você fala verba, não dá crédito. Ela vive de verba? Ela compra volume, sei lá, compra 10 milhões de uma indústria e ele recebe de bonificado um percentual que é alto, ou em valor depositado em conta. Então, ou seja, um atacadista, ela compra lá 10 milhões da Coca-Cola. A Coca-Cola dá uma bonificação para ela de 20% sobre aquele valor. Um percentual. Cada indústria tem, não é pequena, é valor alto. Essas redes aí, ninguém trabalha com indústria nenhuma sem contrato. O que é o contrato? Contrato de verba. Ou seja, então se eu tenho lá... Mas para isso você tem que ter escala. Se você não tem escala, eles não estão nem aí para você. Mas, por exemplo, eu sou um atacarejo, eu compro 10 milhões de reais da Coca, ela me dá uma verba, um bônus ali de 2 milhões, eu pego esses 2 milhões, recompro em produto e revendo. Isso. Essa é onde que é o lucro dela. Ou às vezes nem você precisa nem recomprar. Você fica com o dinheiro. Eles também repassam o dinheiro. Repassa o dinheiro. É como uma comissão. E na medida que a empresa ganha escala, por exemplo, essas redes, sabe? Você viu o tanto de loja que está abrindo? Eles só tem que construir, arrumar o terreno, aluga um terreno por 20 anos, 30 anos, entendeu? Não precisa nem comprar o terreno. Então, peraí, vamos lá. Já é uma outra aula agora. Ó. Como é que os atacadistas estão fazendo, atacarejos, né? Estão fazendo. Ele aloca um terreno. Aluga, não precisa comprar. Anos, 20, formato 30 BTS, anos. o cara constrói para ele. É isso. E ele dá um percentual por... Dá um percentual. Combina lá, já está no preço, ele põe no preço. X% que eu vender aqui... É do cara, dono do imóvel. A Obra Max veio para cá, aquilo lá... É um investidor que construiu para eles. Entregou tudo prontinho, eu quero X% do seu faturamento. Pronto, morreu. Entendeu? E o estoque inicial é tudo enxoval. De graça.
Conta um pouco dessa aí, como é que é? Enxoval, no caso, o estoque do... A loja tem um estoque inicial, né? Certo. Aí o que ele faz? Ele vai lá na indústria, já está no contrato. As lojas novas, você tem que abastecer. Pronto. Ou seja, o cara já tem um contrato com a indústria, vai abrir em tal lugar, vai levar o produto dele e já leva. Já entrega tudo de graça ali para ele. Exato. Agora está acontecendo muito também da própria atacarejo criar sua própria marca, ou não, ou seja, né, você fala, cara, vou pôr minha marca aqui no produto, eu compro direto da Tem muitos indústria. casos. Isso aumenta a margem do cara de quantos por cento? Mas isso aí varia, né? Depende do poder de negociação, porque quem faz essa marca para eles, normalmente, é uma indústria que já fornece para ele. Entendeu? Então, é um tipo de uma parceria que eles fazem. A indústria faz um preço de custo para ele, ganha um percentual nisso aí, ela tem a ociosidade, entendeu? Uhum. É tudo, como se diz, o aproveitamento Aproveita ali o que não está do produzindo. potencial. Fazer uma A parceria. indústria sempre tem a ociosidade, entendeu? E ela o que é melhor para ela? Deixar o outro fazer ou ela fazer aquele produto? Fazer? Ela já está, o seu custo já está pago por aquilo da marca dele que eles produzem. Então ela faz um preço melhor, ele vai ter a marca própria, ele vai ter condição de ter uma margem melhor na marca própria, entendeu? E é uma alternativa para os clientes. Ah, eu não quero sabão Omo. Beleza, tem aqui o sabão do Açaí. Uhum. É a mesma coisa, olha aqui, quem faz é a Unilever também, entendeu? O cliente leva um preço menor. Esses dias eu fui no barato. mercado, lá no BH Supermercado, cheguei lá, tinha a marca dele para vários produtos. Né? Então é justamente isso que ele está fazendo. Ele aproveita a ociosidade da indústria para poder produzir com um custo menor, entra junto com a indústria. E indústria. às vezes tem indústria que produz só para ele. Entendeu? Eu vi agora, por exemplo, Muita gente que monta indústria especializada em produzir marca própria. Pronto, morreu. Ele não faz mais nada. Sim. E agora, na sua visão, como é que tá vindo o e-commerce? Por quê? Muda a indústria querendo chegar direto do consumidor. Porque é justamente isso. Ele vê quem tem hoje o poder é o distribuidor. Né? Ou seja, o ponto ali tem mais poder, às vezes, do que a própria indústria. E a indústria querendo chegar próximo do B2C ali, que é o consumidor final. Como que o senhor enxerga isso? Não, na realidade é o seguinte. O atacado distribuidor tradicional, ele perdeu muita força. Na realidade, ele perdeu. Entendeu? Hoje você pega essas grandes empresas, você sabe quais são do segmento, o forte delas é o e-commerce. É o e-commerce. O forte delas. Não é mais esse vendedor que sai vendendo aí. Isso não existe mais, praticamente. Então, pequenos negócios hoje estão trabalhando no e-commerce também. Uhum. Entendeu? Então não tem ninguém assim mais parado ali com estoque, com vendedor tirando pedido ali, aquela coisa. Se você tem alguma, muito pouca gente, um gato pingado aí. Muito pouca gente nesse movimento ainda. A maioria é e-commerce. Eu acho o seguinte, o e-commerce é o menor preço. Sim. Né? Ele corta todos os atravessadores. Ele entra lá, eu quero um pacote de creme dental. Aparecem várias pessoas vendendo lá, ele vai comprar qual? Menor preço. E essa é a tendência, né? Já tendência não, já é realidade, né? O Mercado Livre, você vê que ele a tendência dele também é a mesma lógica que foi lá atrás, né, com os atacadistas, né, atacarejos, criando tudo isso, porque hoje o Mercado Livre tem um monte de lojas ali penduradas nele, e como era antigamente, né? Se for olhar o mundo real, ele ganha percentual ali. Né? O mundo... Ele presta o serviço. Sim. Ele presta serviço. Ele atende todo mundo. Qualquer um pode ir lá cadastrar e tá aqui meus produtos, tal. Que vendeu. Mas se fosse você, o CEO do Mercado Livre, com a experiência que o senhor tem,
Você faria o produto próprio do Mercado Livre também poder fazer a venda direto? Olha, na atual conjuntura, não. Por quê? Até porque eu não ia precisar. Eu tenho muito produto para oferecer, que não tem risco nenhum, que eu não tenho que investir em nada. É só vender, entregar e receber minha comissão, entendeu? Uhum. Agora, pode ser, eles devem ter alguma coisa, pensando em alguma coisa que E você acha que o dá mais diferencial... resultado para ele, que, que, que não vem dar, que ele só vende à vista, né? Só vende no cartão. Sim. Então, pode ser que ele tenha. Eu nem sei se ele tem algum produto dele, mas não é descartável. Não vou dizer que seja ruim, não. Porque ele tem a força de venda, né? Hoje o grande problema é venda. Sim. Entendeu? Você não consegue mais gente para vender. Igual hoje você já não está conseguindo mais gente para entregar. É. Acredita? Diz que não está conseguindo. Que os jovens não querem ser entregador, motorista entregador. Ou seja, nós estamos caminhando cada vez mais tudo que é operacional, que a tecnologia conseguir executar, né, sem É. cunhar. Não tem como Né? sair disso aí. Isso aí é. A tendência Agora, é essa. vai crescer todo mundo, porque. Então a Amazon está crescendo muito, o Mercado Livre está crescendo muito. Tem qual a outra grande? A Shein está chegando. Shine está chegando. Você vê, eles estão investindo. Só o Mercado Livre está investindo quase 60 bilhões em novos centros de distribuição. Inclusive, a gente está tentando trazer um para aqui, para Uberlândia. A gente está em contato com ele, porque o foco deles é centro-oeste e sudeste. Você viu o tamanho do depósito que eles estão inaugurando lá em São Paulo, em Guarulhos? Não. Coisa de outro mundo. Quase 300 mil metros quadrados. Olha só. O Mercado Livre está inaugurando 300 Então, mil metros quadrados Se ele já tem as lojas, de distribuição. ele tem também muito estoque. Entendeu? Para que quer esses depósitos tão grandes? Uhum. Né? Hoje, Então, se fosse você abrir um atacadista. No Ou- modelo antigo? Não, hoje. Você abriria? Um atacarejo, um atacadista, um operador logístico? Não, eu não. Eu, Geraldo, não abriria, porque eu já estou com 77 Mas se eu tivesse... janeirinho. Vamos pôr o senhor Entendeu? com 30 anos, Aí eu abriria. com a experiência que o senhor tem, Não é negócio ruim. para o jovem hoje que está entrando no mercado, né? Não é um negócio ruim, é bom. É bom. Mas mesmo que essa competição maluca, né? Não, Você vê mas atacarejo, a indústria querendo consumir. tudo que você vai fazer tem marketplace. competição. Se você inventar uma ideia nova hoje, amanhã você já tem alguém competindo com você. Sai até na sua frente que teve a ideia, entendeu? Porque o mercado ele é muito grande, muito extenso. Você vê que com esse e-commerce tão ativo, tão volumoso, você vai nas lojas. Quantas lojas abriram em Uberlândia nos últimos anos, aí, nos últimos meses? Uhum. Você vai nas lojas, tudo tão cheias. Tá todo mundo vendendo. As pessoas gostam de ir às lojas comprar, entendeu? Ela podia comprar aquilo tudo no aplicativo. Ela gosta, ela compra muita coisa, roupa, calçado, enfim. Às vezes até algumas pessoas já tá tipo assim, testando comprar suprimento para casa, mas as pessoas gostam de ir à loja, né? E estamos abrindo. Agora ontem mesmo havia uma empresa que não anunciou ainda, mas eles vão trazer mais 15 lojas para Uberlândia, imagina. Outra empresa, não é essas que já estão aí, não. E olha, esse movimento, ele é... Hoje, apenas 9% das pessoas compram online. É o que o senhor falou. Ou seja, mais de 90% das pessoas gostam de ir nas lojas, fazer aquele passeio, já comprar, pegar o produto, experimentar. Pois é, nós somos aí 220 milhões de habitantes. Você está falando mais ou menos 20 milhões compra. Entendeu? A tendência é crescer, lógico. E tá esse barulhão todo. Exatamente. Tá esse barulhão todo. E olha que nós já tá faltando mão de obra, né? Não tem entregador. Não tem mão de obra, não tem gente para operar a caixa, tá partindo todo mundo para o caixa automático ali. O chão de fábrica poder organizar as caixas também já não tem. Olha isso. Não, as coisas
É muito assim, é tudo muito rápido, né? Acontecendo. Mas então, nas contas aí, sobra 200 milhões de pessoas que não tá Que preferem ir presencial. preferem ir na loja. Mas eu acho É que muita gente. o perfil do brasileiro também é muito disso, né? A gente é diferente, né? A gente não guarda estoque. Antigamente você ia no supermercado, você pegava o carrinho, 2, 3, É isso que eu ia te falar agora. né? Hoje a pessoa compra para semana. Fica toda semana fazendo compra no e-commerce e não atende ele, porque ele está em casa, final de semana, puxa vida, eu preciso ir pegar um produto, uma comida, uma bebida. É agora, ele já vai lá na loja, não vai esperar e-commerce, entendeu? O e-commerce é para coisa mais planejada, né? Sim. Mais planejada. E o brasileiro Então, não planeja. o brasileiro não gosta, né? Para que isso, né? Não precisa. Não gosta. Na realidade, o Brasil, nesse ponto, é muito interessante, porque não falta nada, né? Tudo que a pessoa quer, ele vai na loja, ele tem. Entra no e-commerce, ele tem. Entendeu? Então não tem escassez de nada, não tem nada. Sempre muita abundância. Agora, o empreendedor que está iniciando, seja o seu mercado, seu atacadão, ou, né, um centro de distribuição, qual que é as 5 dicas que você dá para esse empreendedor? Mas depende muito. Dar dica assim não é fácil, mas se fosse eu, né? Depende muito do seguinte: se você tem o dinheiro para montar o negócio, é uma coisa, entendeu? Você já começa bem, planeja bem, para você não perder seu dinheiro, né? Tem que começar bem, definir bem o ponto, né? Isso é muito importante, o ponto, o local e tem que começar bem com diferencial, inclusive em termos de atendimento, em termos de tecnologia, né? Ele não pode começar lá no... Ele tem que ter essa condição para fazer isso, senão é bobagem, né? Tem muita gente, esses caras assim, eu gosto muito, às vezes, citar alguns casos, por exemplo, lá em Brasília, ali no Goiás, tem um senhor lá, ele começou, hoje tem uma rede muito forte, nem sei se ele é vivo ainda. Ele começou com um botequinho de vender fruta, lá em... Como é que chama? Que é a cidade maior de Brasília, lá do lado de Brasília. Lá de satélites ali, né? É. Começou lá com uma portinha de vender fruta. E ali ele atendia todo mundo, as mulheres chegavam, ele mesmo já estava lá na porta, seja bem-vinda e tal, papapá, papapá. Ele não precisou de dinheiro, capital. Hoje tem uma rede muito forte ali no Centro-Oeste. Grande, lojas grandes. Quer dizer, a pessoa que é empreendedora, que sabe como é que trata a gente, né? Que as pessoas gostam de ser bem tratadas. Às vezes não é preço, entendeu? Sim. Não é preço. É o atendimento, né? É ter alguém ali que resolve as coisas, né? Com educação, que encaminha. A pessoa não olha muito preço, é lógico. Tem que estar por ali, né? Os shoppers, né? Os compradores, eles sabem na cabeça mais ou menos o que custa as coisas. Sim. Mas o atendimento é muito importante. Então eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que estar preparada. Vai começar novo, tem que começar a pensar em tudo isso. Atendimento, conforto. Você falou, né? Então, Né? localização, né? Que é o ponto aonde você vai abrir. Isso. Capital, Capital. o atendimento. Ele não pode começar um negócio sem o dinheiro para pagar a próxima folha, para pagar os fornecedores. Tecnologia. Entendeu? Ele tem que estar, porque o fornecedor hoje, a indústria, se você atrasa, pipoca pagamento, te bloqueia e todo mundo fica sabendo, entendeu? Te bloqueia e pronto, não vai lá não. Então o cara tem que estar preparado para tudo isso. Ou começa pequenininho e vai embora, tem que ter paciência, né? Não é assim. Não é. E hoje, a geração de hoje não tem paciência. Ninguém quer esperar. E os grandes capitalistas entraram nesse negócio. Os caras que têm muito dinheiro. Tem muita gente aí, financista, inclusive desse pessoal que está entrando em Uberlândia, todos eles têm um braço financeiro
de parceiro, Sim, entendeu? Eu estou no braço financeiro de parceiro. sim. E o cara vai embora, né? O cara investe a longo prazo, compra o terreno, constrói a loja, ó, você vai pagar um percentual do faturamento, tal, e aí tem que ter isso aí. E eu acho que comércio também tem esse pessoal falava muito, o fulano é muito ladino no comércio, né? Isso é coisa lá dos meus avós, eles falavam, fulano é muito ladino no comércio. Então ele tem que ter aquela expertise de comerciante, que é saber atender, saber comprar, saber organizar uma loja, né? Enfim, hoje as pessoas valorizam muito isso, a questão da limpeza, a linha de produtos, como é que está exposto, se está tudo limpo, enfim, é uma sequência de itens Né? que a pessoa tem que estar... E é trabalhoso. Sim. Comércio é trabalhoso. Não é fácil, não. Agora, a pessoa que quer vender no mercado, já está atuando, vamos falar que está faturando a casa de 1 milhão, 1,5 milhões por mês, ou seja, quase 15 milhões por ano. Como é que é o valuation? Como é que esses caras calculam? Quantas vezes o valor do mercado ou não é por aí? Eu sei que tem uma regrinha, entendeu? O faturamento, a rentabilidade, tem uma equação aí que os especialistas dizem, mas francamente, eu não sabia dizer não, mas tem um valor significativo, não só o negócio em si, mas também a localização, né? A localização, quantidade de pessoas que entram na loja, média de compra, entendeu? Tudo isso são itens que podem te ajudar a alavancar. Esses itens que te ajudam a alavancar o negócio, o nego chega lá, quanto você vende? Vende 1 milhão. Quantas pessoas vêm aqui? Qual que é a média do ticket? É X, tá. O cara tem conhecimento e vai falar, bom, esse ticket está em R$200, eu vou fazer esse povo comprar 400. Vou fazer umas ações aí, tal, melhorar o atendimento. Então, um punhado de coisa que a pessoa pode ver, que atinente ao negócio, que ele enxerga do potencial ali, né? E aí, ele sabe se pode pagar X ou Y, né? E o que ele teria que investir para chegar nisso que ele pediu. Mas hoje, a concorrência não te dá muito espaço para sonhar, não, tá? Você tem que estar bem com o pé no chão. Tá bem com o pé no chão. Porque o giro desses negócios, ele é muito rápido, entendeu? Se você tem uma situação delicada em termos de alavancagem, né, financeira, alguma coisa assim, qualquer tontura que você sente lá no negócio, rapidinho faz um buraco no negócio. E às vezes fica insustentável. Porque ele tem que manter essa estrutura sadia, com os compromissos em dia, e não, às vezes a pessoa se aperta e cai o nível de serviço. Porque tem muitas variáveis, né, que você tem que calcular. Então, por exemplo, vou comprar o produto X ou Y, porque vende mais, o outro não vende. É muita informação para você tomar uma decisão. E um negócio desse também, quando cai o nível de serviço que o cliente some, é difícil você recuperar, né? Recuperar. Porque você não tem um contato com o cliente, você não faz uma campanha direta. Não é fácil recuperar, não. Agora, quando o senhor falar alavancagem no mercado, por exemplo, ou no atacarejo, ou que seja, no operador logístico, o cara compra, coloca o estoque ali dentro, e aí ele tem que vender. Isso. E aí, se ele não vende, ele vai precisando ter mais capital para poder comprar mais. Então, se ele compra errado, vai ser prejudicial para ele na frente. Alavancagem é isso. Se não girar... Não, a alavancagem que eu falo é dívida. Maior do que... Porque cada empresa tem seu nível de endividamento sadio. Esse negócio aqui assim e tal. Aí já tem uma análise que você faz da empresa. Você fala, não, essa empresa aqui, o nível de alavancagem dela, alavancagem é endividamento. E o nível de alavancagem dela em relação ao circulante dela, ao patrimônio dela, tá bom. O nível máximo é isso aqui, para ficar sadia. O administrador tem que saber disso, né? Onde é que eu posso chegar nisso aqui? Isso é uma continha fácil.
Você sabendo o valor das coisas que você tem ali e tal, tendo uma contabilidade Ou seja, organizadinha. qual que é o tempo de vida do cara? É. Aí se ele perder esse controle, rapaz, é muito difícil ele Recuperar. recuperar, sem injetar novos capitais. Uhum. E aí você vai pôr mais dinheiro no negócio, entendeu? Ele vai te custar mais. Qual foi o Entendeu? maior aprendizado do senhor na União Atacadista? Ó, eu acho assim, que nós, a União Atacada, a gente pediu recuperação, né? A gente fechou lá. A gente fechou, porque ia acontecer o que estava acontecendo. Porque nós não tivemos tempo, igual tem outros grandes aí também que não conseguiram, de migrar para o atacarejo. A gente não teve tempo. Eu já tinha um projeto, estava previsto fazer 20 lojas na região aqui e sudoeste de Goiás. 20 lojas. A gente fez, já tinha os projetos, tudo. Mas não deu tempo. Aí eu tive que pedir recuperação. E a recuperação é uma saída, porém é também o caminho para a sepultura. Porque o atacado depende de grandes fornecedores, entendeu? Os grandes fornecedores, a maioria deles são multinacionais. Empresas que têm birô de gestão fora do país e a parte financeira, tudo controlado por ali. Não é mais, se você vai numa Unilever aqui, por exemplo, se você está com a ficha limpa, tudo certinho, as mesmas resolvem lá. Mas se você tem um problema, igual uma recuperação judicial, aí cai no core lá deles, lá de crédito. Eles te vendem, mas não é o preço que você precisa, não tem investimento. E aí a União, essa foi uma coisa que a gente aprendeu. A recuperação é uma saída, mas porém é uma chave para trancar sua porta também. Aí você fica preso lá ali dentro do negócio, sem saída, porque você não tem o fornecimento daquilo que mais te interessa para rodar o negócio. Sim. A preço competitivo. E aí no mercado você perde. Então o aprendizado é o seguinte, que a gente tem que, seja grande, seja pequeno, tem que estar junto, tem que acompanhar, tem que ter informação, tem que estar analisando ali todas as atividades, ficar muito esperto com o custo, né? Muito esperto, porque o custo ele brota, ele vai aparecendo ali, quando você vê está saindo dinheiro para uma coisa que não te agregou nada na coisa, então a gente tem que estar muito firme na gestão financeira, de custo, enfim. E ser um especialista em compra e venda. Não adianta você só comprar bem. Você tem que saber vender. Né? Você tem que saber vender. Então, você fala assim, mas você não poria um negócio? Eu poria, é um negócio bom. Bem preparadinho, é um negócio. União era uma empresa exemplo. Exemplo. E ela era só que nós fizemos, o que nós fizemos, uma boa parte foi com endividamento bancário. O juro era baixinho, estava ótimo, tudo programado. Só que as coisas mudou muito rápido. Naquela época a Selic foi a 17%. Ué, tá muito diferente hoje. Não, mas o juro de hoje ninguém consegue. É. Todo mundo que está endividado hoje está com problema. Porque o dinheiro não custa menos do que 20%. 20%, 25%, 28%, 30%. Para os pequenos aí, você está pagando juros aí de 8% ao mês. Absurdo. Não tem lógica. Entendeu? Não sobrevive. Tem muita gente em crise, grande crise aí, fechando os pequenos, com dificuldade, porque fez uma dívidazinha e não consegue sair dela. O senhor falou agora aqui uma frase que é: o custo do dinheiro não pode passar de 20%. Não, no 20% não pode, não compensa. Você não tem negócio nenhum desse ramo nosso aí, não tem negócio nenhum que paga isso. A empresa não pode ter essas dívidas. Entendeu? Muito bom. Ela não pode. Uma outra pergunta para o senhor. O que o senhor mais aprendeu com o Alair Martins? Ao lado dele, de todos esses anos construindo o Martins. Olha, eu sempre falo o seguinte. O meu pai,
ele era uma pessoa de roça. Ele foi nascido, criado na roça, não tinha leitura. Ele sabia fazer conta de somar, de multiplicar, dividir, não era muito bom, dividir, mas ele era uma pessoa muito trabalhadora e que construía um patrimônio. Tinha uma fazenda, que nós mantemos ela até hoje lá. E ele vivia daquilo ali. E não foi fácil assim para ele sair daquilo. E nós somos dessa escola, né? A gente é dessa escola, de enfrentar essas dificuldades, tudo, buscar solução, mas sempre na linha ali. O que é seu é seu. Uhum. Aquilo ali não é seu, então não pega, né? Não é seu. Então eu aprendi a consolar ele foi para mim o segundo pai. O pai profissional, Uhum. entendeu? Dentro da simplicidade dele, tudo, muito observador, né? E eu vim de Patrocínio meu pai levou a gente para Patrocínio para estudar. Mas a intenção dele era a gente aprender a ler, escrever, fazer conta e voltar lá para a fazenda para ajudar ele, né? Era essa a intenção dele. Mas a gente chegou, vislumbrou, no meu caso principalmente, a gente era 10 irmãos, no meu caso principalmente, eu já vislumbrei um negócio diferente, via, observava muito e tal. Vim para cá, com 21 anos, eu já era contador, com experiência. E caí lá no Martins, sem nem saber o que era Martins. O contador que me contratou, que era quem fazia, a época chamava de escrita, né? Fazia a escrita lá do Martins. Ele falou, você vai trabalhar lá no Martins, vai lá, procura fulano lá e tal. Comecei lá, e tem até uma passagem, que o Solair até constou ela no livro dele. Tava tudo atrasado, aquela coisa, cheio de documento, sem lançar, tudo bagunçado, fiscalização em cima, não tinha uma contabilidade para poder apresentar, né? Na época não era comum, né, ter. E aí ele me fez um desafio. Aí eu era já universitário, cabelo grande, fazia barba de vez em quando. E barba naquela época era sinal de esquerdista, né? Era. Então não podia. Negro de barba lá, isso não era coisa do Solair, era coisa do pai dele e tal, né? E eu, aquele cabelo, batendo o ombro e tal, e fazia barba de vez em quando. E aí ele falou assim, ó, o dia que você põe esse serviço aí, essa contabilidade, você me avisa que eu vou te dar um presente. A minha obrigação era para um dia. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu, por exemplo, eu detesto coisa atrasada, né? Quando eu vim de Patrocínio, eu já cuidava de um escritório lá. Entreguei para ele para vir para a faculdade, tudo em dia, tudo certinho. Aí, terminamos lá, lá tinha um balcão lá embaixo, na Avenida Brasil, lá em frente ao Irmãos Ked. Aí ele falou assim, ó, passa lá embaixo, tinha o vendedor do balcão, que atendia por telefone, vendia, a gente chamava vendedor de balcão. Passa lá, fala com o seu Santos lá, porque tem um presente para você. Falei, beleza, senhor, muito obrigado, senhor. Cheguei lá, era um barbeador. Tem uma Gillette lá. É um barbeador, tinha saído um aparelho novo da Gillette. Aí eu voltei e falei, ô, senhor, muito obrigado. Ele falou, é um aparelho novo e tal. Precisa testar. Testa pra ser bom lá pra nós. Testa lá, você me fala. Eu gostei demais e tal. Mas ele até... Porque ele pediu para a pessoa que escreveu o livro para ele, ele pediu para me entrevistar. Tá? Porque tem muita história lá dele.
Aí eu cantei essa história para os escritores e eles levaram esse trem lá e fizeram uma farra com isso lá. Mas foi um pai para você Foi, profissionalmente. não, eu considero ele demais. E ele me considera muito, porque eu, modéstia à parte, eu sei que eu ajudei eles bastante, sabe? Uhum. Ajudei eles bastante. Porque eu era contador, mas eu nunca fui aquele contador de ficar ali fazendo contabilidade. Entendeu? Não. Esse é o maior É. erro de contador é Eu qual? nunca escrevi uma linha de livro lá, a não ser aquelas do começo, que eu cheguei Uhum. lá, eu garrei, trabalhava à noite para pôr tudo em dia. Depois já pedi a ele um auxiliar, ele me arrumou, logo montou uma equipe, tá, a empresa veio crescendo, né? E aí, nós somos a primeira empresa aqui em Uberlândia a fazer um balancete para os donos tomar decisão. Aí começou a fazer a reunião, apresentava. Essa semana, toda semana eu fechava. Que legal. Toda semana eu fechava um balancete. Aí fazia a reunião. Aí já passou a usar e pronto, aí já foi virando a cabeça de todo mundo. Entendeu? Fantástico. Né? Esse, você acredita que foi um dos maiores diferenciais do Martins? Ter não só a visão empreendedora, mas também investimento em questão tributário ali para fazer essa empresa crescer A depois. parte tributária foi muito importante, sabe? Bem administrada. Eu me especializei nisso, sabe? E ajudei isso pra caramba nisso aí, em planejamento, em fazer as coisas do jeito que precisa, entendeu? É muita coisa que aconteceu, muita coisa. E aí nessa parte eu reconheço assim que, inclusive o Solair sempre fala. Aham. Toda vez que eu falo com ele sempre faz referência do que eu ajudei Porque eles. acho que Entendeu? o mais desafiador hoje, né? É essa arranjo fiscal que a gente tem no país, né? Com essa reforma, com essa situação que vem de há muito tempo, a questão tributária ela é sine qua non. A empresa que não faz uma boa gestão, ela dificilmente ela alavanca. E como Entendeu? o senhor tá vendo essa mudança tributária daqui para frente? Não, Qual vai ser o diferencial agora? eu acho ela positiva. O diferencial é competência. E a É, geolocalização, porque não vai ter mais os tributos ali, o benefício fiscal. vai ter que um rearranjo logístico, que é o que o pessoal está fazendo. Já está estudando, né? Tem que ter um rearranjo logístico. Você vai vender para a Bahia, você tem que ter o estabelecimento lá, Lá. entendeu? E qual que é o. Porque não vai ter mais esses regimes especiais. Isso volta um centro para Uberlândia, sendo a referência que tinha antigamente, né? Como capital da logística? Pode ser, se as empresas partir para ampliar, buscar o Brasil, eu acho que vai ser bom para elas. Vai ter talvez um custo aí inicial para poder fazer isso, mas hoje tem muita alternativa de recurso, de imóveis, você não precisa investir muito nisso, né? Uhum. E eu acho que vai ser melhor. A minha visão, mais simples, Uhum. o imposto sai do preço, entendeu? Uhum. Então, quem ganhava dinheiro só negando o imposto, Já não vai mais. punha no preço e não recolhia, e tem muita gente que faz isso, Sim. né? Eu sei até como é que faz, só que eu não quero fazer, mas tem muita gente que faz isso, né? A grande dificuldade das empresas formais hoje é competir com esse pessoal, Exato. entendeu? É um grande diferencial. Porque quem deixa de pagar o imposto hoje é muito dinheiro, é muita coisa, Sim. entendeu? Se você roda uma empresa para ter um lucro líquido mesmo, de real, de 3%, esse pessoal ganha 10, 12, 15 só deixando de pagar. Só negando. Só negando, fazendo arranjos, né? Que foi abrindo, tal. A própria Secretaria de Fazenda foi abrindo para regime especial, tal. Enfim, tem a maioria das empresas hoje que tem grandes negócios tem regime especial. Uhum. Isso vai acabar.
Vai ser de igual para igual. De igual para igual. Seu Geraldo, tá chegando ao fim aqui do nosso podcast. Primeiro, te agradeço, né? Foi excelente aqui nosso bate-papo, nós trocar essa experiência. E falar um pouco da Log, porque, como a gente comentou aqui, né, a gente vê uma mudança drástica, né, nos trabalhos, no dia a dia, da operação logística, do planejamento logístico. Né? Então, a gente, por exemplo, um depoimento que a gente teve um cliente semana passada, que ele tinha ali, gastava um dia inteiro para roteirizar suas cargas, vários pedidos chegando ali dentro, uma equipe de 9 pessoas, e a Log AI, após 2 meses implementado, hoje tem uma pessoa rodando e ela faz tudo em 2 horas. Sim. Então, acho que o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial é justamente levar isso, né, para os embarcadores, transportadores, operadores, distribuidores, essa capacidade, né, de olhar o que está acontecendo ali com os dados, trabalhar esses dados de forma inteligente, né, e direcionar isso de uma melhor forma, né, a equipe direcionar para o que de fato que nós somos bons, né, de fazer relacionamento, network, ter a visão ali, porque o trabalho operacional do dia a dia, né, infelizmente, isso a IA faz muito bem, entrega muito bem. Então, queria que você deixasse a última mensagem, né, para os nossos ouvintes, participantes aí do nosso Logcast. Ok. Bom, a nossa mensagem sempre é de otimismo, né? A gente acredita muito, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com as crises que gira por aí, que surge, e às vezes deixa de investir, não vou fazer, está muito difícil, está acontecendo isso. Eu acho que a crise, isso não sou eu que falo, já os grandes pensadores sempre falam, a crise é um momento de alterações das coisas, né? De mudança, de onde surgem as ideias para tudo que isso que está aí. Né? Se não tivesse crise, meu amigo, se não tivesse tido a Primeira Guerra e nem a Segunda Guerra, esse mundo era outro totalmente diferente, mas na minha visão, mais atrasado. Então, infelizmente, a crise traz problemas, né? Mas ela traz as soluções, as inovações, as novas maneiras de fazer as coisas. E eu acho assim que hoje tudo é online. Você falou aí na geração do mapa e tal. Então, a empresa tem que investir em tecnologia, ela tem que estar preparada para isso, porque ela primeiro é que ela não vai ter essas pessoas para separar, para conferir por muito tempo mais, né? E o consumidor também não quer esperar isso, né? O seu cliente não quer esperar, ele quer agilidade. E você também não tem capital para ficar retardando ali a execução de coisas que você podia estar fazendo de outra maneira, né? Ou seja, ninguém quer pagar a incompetência de ninguém, não é isso? Todo mundo acha que é assim. O cara quer passar. A maioria das pessoas que eu vejo, às vezes passa lá no supermercado, ela evita o caixa o manual automático. Humano, né? Ela evita o caixa automático porque ela tem dificuldade em digitar aquilo ali, porque senão todo mundo passava ali. Mas ele vai aprender. Está chegando as novas gerações, e você já vê que está só aumentando as pessoas que estão passando ali, né? Então, eu acho que a tecnologia é a saída para quase tudo, né? Tudo que depende da pessoa, né? Mas quem pensa, quem desenvolve, quem controla, quem gere, né? Isso aí não vai deixar de existir. Mas a empresa que opera, principalmente nessa área de logística, ela tem que estar inserida e fazer tudo de maneira livre de possibilidade de erro, né? Porque um erro custa muito caro. Você levar uma mercadoria que não é aquela, levar uma mercadoria com defeito, entendeu? Ninguém aceita isso, entendeu? Hoje é tudo muito claro, transparente, essas coisas. Então, é investir em tecnologia, buscar novos desafios, não ter medo. Muita gente tem medo da IA. Meu Deus, esse tal de IA aí, né? Como é que eu vou fazer? Eu fui no banco
Aliás, eu vi 3 casos disso recentemente. Você chega lá, um senhor, eu estava lá no banco, fui lá fazer um serviço lá. Chega um senhor lá, tá, meu cartão não funciona. Aí o gerente ficou nervoso com ele, chegou até a falar para o cliente, ó, é melhor o senhor arrumar outro banco, porque agora o senhor tem que resolver ali no caixa eletrônico. Nossa. Ah, mas eu não consigo. O senhor tem que ver, eu quero um negócio, se eu estou com dinheiro, eu preciso pagar as contas, o senhor não pode me liberar para me sacar no caixa? Não pode. O senhor tem que sacar lá no caixa eletrônico. Aí o cliente ficou nervoso, né? E aí ele pegou e exaltou com ele, que era um gerente. Ele falou, ó, é melhor o senhor procurar outro banco. Entendeu? Então, a tecnologia precisa também preocupar com isso, nesse sentido, é o seguinte, de não excluir, né? Porque está muito rápido, muito rápido. E as gerações, né? Tudo muito rápido, e a geração é não dia a dia, né? Não ela não acompanha. Ela tem 1 ano, 2 anos, ela vai sofrer muito. Esse pessoal está sofrendo muito com isso. Então, é o lado humanitário, eu acho que precisa de tomar cuidado, resolver os problemas, mas não esquecer que ali tem pessoas que às vezes precisa desse serviço de maneira mais simples, né? Porque o pessoal de tecnologia, acredito que não é o seu caso, fala muito a linguagem deles, né? E tem que ser. Fala ali no sistema, nos programas, enfim. A cabeça vamos deles. Digitalizar tudo. É bom ele pensar também naquele cara que fala nós nós vai, né? Muito bom. Não é isso? Pensar também humanizar mais, assim, pensar nas pessoas assim. Porque é incrível, mas eu vi 3 casos. Inclusive eu vi um artigo interessante de uma pessoa, que eu não lembro o nome, falando sobre essa situação. O choque, você já viu o livro do... Você não sei se é da sua época, hoje já está atrasado. Tudo isso foi previsto pelo Alvin Toffler. É um escritor, acho que é americano ou inglês, que escreveu o livro Choque do Futuro. Legal. Na época que eu era universitário, eu li esse livro umas 2 vezes. Um livro bacana. Ele falava exatamente o que está acontecendo agora. Olha só. Tipo assim, as mudanças iam ser cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. E que todo mundo tinha que tomar cuidado para não bater com a cara na parede. Né? E hoje nós estamos batendo, porque as pessoas estão andando, caindo no buraco. Muita gente está batendo com a cara na parede aí, porque não dá conta de fazer isso, não sabe fazer aquilo. Verdade. Né? E aí... Geraldo, muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço, senti honrado de estar aqui com você. Você é uma pessoa que pensa no futuro, pensa tecnologicamente falando. Nós somos analógicos, né? A gente usa ali, numa dificuldade, a gente procura usar, procura entender. Mas eu acho assim, um papel importante é animar as pessoas a falar, não, cara, vai que você vai conseguir, né? Excelente. Vai que você vai conseguir, isso aí vai te ajudar. Procura aprender. Muita gente desanima, né? Então, sim. Bom. E eu estou aí à sua disposição, sempre. Muito obrigado. Geraldo Cacheta. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Acompanhe nossos sites, nossas redes sociais, né? Deixe comentário, compartilhe. Obrigado.